Estou demais feliz também, porque eu conheci de maneira mais íntima o nosso querido Bispo Mano, a sua amada esposa, desculpa que eu cometi o lapso, Cláudia. Estive com eles hoje, almoçamos juntos, e no GKPN eu sempre olhava para o Bispo Mano e ficava pensando assim, falei para ele isso agora, eu sempre dizia assim, nossa, mas esse cara deve ser muito legal, todo mundo gosta dele demais, todo mundo está sempre perto dele, é Bispo Mano para cá, Bispo Mano para lá, os seus discípulos, filhos ministeriais, sempre falando tão bem dele, e agora eu pude estar com ele à tarde, pude almoçar com ele, e pude dividir esse lugar aqui também com ele, e posso tê-lo aqui, sentadinho, que coisa fantástica, ouvindo aqui também. Assim te esforça como eu dei muito glória a Deus quando tu estava pregando, eu te apoiei pra caramba ali, eu fiquei fazendo assim toda hora, se puder dar essa força aí, na boa, glória a Deus. Muito bem, queridos, ontem à noite, quantos de vocês estavam aqui à noite ontem? A grandíssima maioria, e nós falamos sobre uma fé viva, alguém lembra? É uma fé cheia de expectativa, uma fé viva, é uma fé cheia de expectativa. E hoje eu quero falar sobre outra característica de uma fé viva. Eu sempre preciso estar monitorando como pastor. Eu sei que você passa por isso também. Eu sei que você, como membro do corpo de Cristo, como membro da igreja, como líder de um ministério, você passa por isso também, de precisar, como disse o apóstolo Paulo, ir sempre fazendo um check-up, sempre sondando a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada, para medirmos se nós estamos ainda na mesma fé, se nós continuamos ainda na mesma pegada, com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, pelo mesmo zelo, com a mesma paixão. Esse tem sido um dos grandes desafios para mim. Para mim, como disse o pastor Mano, que não poucas vezes estive assim, como quase numa montanha russa, cheio de vontade, cheio de projetos, cheio de coragem, mas às vezes não tão cheio de coragem. Já me peguei com um dos meus pastores me perguntando, e aí, Mauro, sobre o ano que vem, o que Deus tem dirigido para você? Preciso saber. E eu, com vergonha de dizer para ele que Deus não tinha me dito coisa nenhuma, que eu não tinha a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer o ano que vem, eu não tenho a menor ideia. Preocupado sempre, porque nós temos falado nas nossas conferências para pastores, por exemplo, sobre os maiores riscos da vida ministerial. Quais são os grandes riscos para mim, para você, para a sua espiritualidade, para a sua fé? E nós falamos, olha, o dinheiro é um risco, muito dinheiro, e o amor a ele é um risco. A prosperidade, o conforto é um risco. O título, a titulação que você tem, a honra que você recebe, a forma como você é honrado, a forma como você está numa posição alta, quem sabe, de liderança, a fama, é um risco gigantesco para a espiritualidade. A questão da sexualidade também, o sexo, sem dúvida. Então, geralmente, essas três colunas da fama, do dinheiro e do sexo, são sempre citados como alguns dos maiores vilões da espiritualidade, da fé, do ministério, da família. Mas eu quero falar sobre outro vilão, que é uma grande possibilidade de andar entre nós, de habitar no nosso coração, se passando desapercebido, que é o risco da familiaridade, de nos familiarizarmos com aquilo que é especial, que é sobrenatural, que é incomum,
que foi nos dado por Deus, e por irmos nos habituando nisso, nesse ambiente, às vezes, vai passando desapercebido, se torna tão familiar, que o encantamento pelas coisas de Deus vão sendo perdidas. Você está comigo nessa, amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 27. E eu quero falar sobre essa palavra que tem mexido com o meu coração. Porque, irmãos, o ser humano tem a tendência de não conseguir se manter apaixonado pela mesma coisa por muito tempo. Guarde isso. O ser humano tem a tendência de não conseguir se manter apaixonado pela mesma coisa por muito tempo. Tudo para nós se torna, em pouco tempo, efêmero. Em pouco tempo, o que era especial se torna comum. E essa é uma tendência de todos nós em todas as áreas. Mas este salmo diz algo ao contrário, e que é necessário que tenhamos no nosso coração, salmo de número 27, verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar orientação na sua casa. Amém? Não sei como você colocou, qual é a versão, é essa mesmo. Para que eu possa viver, e aqui diz a bondade, eu creio que é na revista atualizada, a formosura, ou a beleza da face do Senhor. Olha que pedido, uma coisa eu peço. De tanta coisa que esse salmista, que esse poeta, que esse piedoso poderia pedir, ele diz, uma coisa eu peço, que combina com outros tantos salmos, como eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este salmo, ele fala de uma das principais preocupações e orações que eu e você precisamos ter, que eu e você precisamos fazer. Senhor, não permita que eu perca o encanto pela tua face, não permita que eu perca o encanto pelas tuas coisas, não permita que eu perca o encanto pela tua palavra, quando ela está sendo ministrada, ou quando eu estou com ela aberta. Não permita que eu perca o encanto por aquela Bíblia nova que eu comprei um dia, me encantei por ela, risquei toda ela, beijei ela toda, chorei sobre ela. Não permita que eu perca o encanto de uma bela e maravilhosa manhã de oração no meu quarto, quando lágrimas quentes correm do meu rosto, e eu tenho aquele encontro precioso com o Senhor, que sara todas as minhas feridas, que completa todo o meu ser, que responde todas as minhas perguntas, em um momento, em um instante só, da tua face, olhando para mim. Não permita que eu perca esse encontro. Uma coisa só eu te peço, que eu possa, Senhor, continuar contemplando a tua beleza. Vamos orar juntos isso, que eu possa, Senhor. Vamos dizer juntos, que eu possa, Senhor, continuar contemplando a tua beleza. Amém? Familiaridade é uma bênção, gente, em certo sentido. É bom quando você se torna familiar das coisas. Você faz com mais facilidade, você faz no automático. Quando a gente conhece bem a esposa, logo no início do casamento, dá muito choque, porque a gente não entende os olhares. A gente não entende o que a pessoa quer. Então, naquele primeiro ano de casamento, ou segundo ano de casamento, a gente briga muito, a gente fala idiomas diferentes. Você conhece o livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus? Alguém já leu? Leia esse livro. O que o livro tenta dizer é: nós somos de planetas diferentes, parece, porque falamos vocabulários diferentes, a gente às vezes não se entende. Logo que eu casei com a Ângela, minha amada, eu ia nas festas, e a minha esposa é de origem alemã, ela gosta muito de doce. E eu não sou tão doceiro assim, mas a Ângela é muito doceira. E eu vou ser honesto para vocês, eu não acho graça nenhuma no tal do bolo. Não sei como chama aqui, lá é um bolo.
E a minha esposa, eu ficava tentado, quase endemoniado. Vou ser bem sincero para vocês. Nas festas de casamento, aquelas festas, eu estou ali já no horário certo, porque eu sou o cara que vai fazer a cerimônia e tal, daí todo mundo demora. Se a noiva chega no horário, os padrinhos não chegam. Se os padrinhos chegam no horário, a noiva não chega. Se todo mundo chega no horário, a criança lá não entra direito, fica chorando e foge da mãe. Tudo acontece para que o casamento que era marcado para 1 hora de acontecimento seja 3 horas e eu parado ali, de em pé esperando, de bom moço, louco para dizer, sabe de uma coisa, eu vou para minha casa, te vira com esse teu casamento. Porque eu parei de contar quantos casamentos eu fiz, quando chegou em 380, eu parei, porque eu caso pessoas antes mesmo de eu ser casado, eu era solteiro e já casava, o pessoal dava sermão, tudo bonitinho, sem nunca ter sido casado. É uma maravilha, de tanto que eu faço. Aí, como se não bastasse, vem a hora da festa, também demora para você comer, demora, tu está com fome, aquele pessoal entra primeiro, tem que desfilar, tirar foto com todo mundo, é um horror, um horror. Aí depois que a gente janta, que eu me dá um tipo de como se fosse uma bebedeira, eu fico tonto quando eu almoço ou janto, eu preciso dar uma deitadinha, eu já levanto e digo, amor, eu por mim está pronto, vamos lá, vamos nessa. E ela fica ali, ela diz, amor, é que ainda não veio o bolo, ainda não veio o bolo, qual é a lógica, qual é a graça de um bolo? Um monte de docinho, um monte de coisa, come esses docinhos, mulher, para com esse bolo. Então a gente sempre voltava do casamento brigado, os outros casando e a gente separando. Uma coisa, porque a gente sempre por causa do bolo. Mas a familiaridade é maravilhosa, porque eu estou na mesa e ela está me olhando. Hoje eu já sei o olhar dela. Amor, espera só um pouquinho, te acalma. O bolo vai vir, depois do bolo eu vou embora, linda, tranquila, maravilhosa. Ao mesmo tempo que ela sabe que ela nem terminou ainda o bolo, e eu estou olhando para ela dizendo, tem misericórdia de mim, termina essa imundícia logo e vamos para casa. Estou aqui desde as 6 parado, aqui de em pé. A familiaridade é maravilhosa, você conhece seu pastor, quando ele está gostando da mensagem, quando ele está nervoso. A familiaridade em casa, com os filhos, você conhece seu filho, o que houve contigo, filha? O que está acontecendo? Por que você está assim? Não tem nada, é assim, eu sei. Então, sem dúvida que é precioso, no entanto, é um risco. É extremamente perigoso também, porque a familiaridade faz com que as coisas preciosas, essenciais, maravilhosas que Deus nos deu, vão perdendo o brilho ao longo do tempo e passem desapercebidamente a beleza, a grandeza daquilo que Deus foi nos dando ao longo do tempo. E vai gerando uma geração que o próprio Senhor Jesus condenou, uma geração de insatisfeitos. Uma geração de pessoas que não retêm nada, não guardam nada. Uma geração de pessoas que sempre precisam de algo muito, muito diferente, porque eles não guardam, não retêm, não ressignificam, não se reapaixonam, não cuidam, não zelam, não guardam as coisas que receberam do Senhor, que são muitas. Acontece o tempo todo com casamentos isso. A mulher da gente vai mudando, a gente vai se acostumando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, acontece com os casamentos, acontece com o filho que a gente pediu tanto para Deus, e hoje fica desapercebido dentro de casa, num canto, num quarto, cada um num canto. A gente sonhou tanto em casar, para quê? Quem sonhou em casar para quê? Para estar juntinho. Todo mundo dizia, mas você não tem onde morar, mas você não tem dinheiro, mas você não tem salário, mas você não tem condições ainda. E o que nós dizíamos? Eu digo, quero ficar bem juntinho, não importa onde, mas vocês não têm ainda onde morar direito.
Mas vocês não têm condições ainda de ter um filho, nem 2, nem 3. Mas não importa, eu quero tanto uma crianchinha. E daqui a pouco está todo mundo, cada um num canto. Por quê? Foi se acostumando com aquele milagre do Senhor, com aquele presente do Senhor, com aquela belezura que Deus te deu. Você vai se familiarizando e isso vai fazendo com que você às vezes não dê o valor que aquilo de fato tem. Vai perdendo o brilho, vai perdendo o valor. Vocês sabem que pertinho de mim, a 80 quilômetros, está Gramado. Gramado. Cara, Gramado é demais. Alguém já foi a Gramado aqui, não? Olha, se você tem até dificuldade para ir, me liga e diz assim: pastor, olha só, estou cheio de medo, estou indo para Gramado, me ajuda, o senhor conhece alguém em Gramado? Eu vou descer em Porto Alegre, o senhor podia me pegar no aeroporto ali? Eu vou lá, eu pego você, eu moro bem pertinho, ajudo você. Gramado é lindo, não dá para você morrer sem conhecer Gramado. Gramado é lindo, mas agora perto do Natal, aquilo é encantador, é fantástico. E um irmão que está prosperando muito, há uns 4, 5 anos atrás, depois de abrir muitas lojas, ele me disse: pastor, enfim chegou o sonho. Qual o sonho? Vou montar minha loja em Gramado. Do ladinho da catedral de Gramado, onde estão ali as 12 apóstolos, as estátuas grandes dos apóstolos, lindo ali. Bem ali de frente para os apóstolos. Eu disse: cara, vai ser muito abençoada a tua loja, de frente para eles, né? E ele estava tão feliz, sabe por quê? Porque ele ia ter a loja e um quarto junto à loja para ir com a família. Quando eu estiver trabalhando, pastor, vai ser lindo. Eu amo subir a serra, gosto demais da natureza, eu gosto das cachoeiras, eu gosto dos pássaros, daquelas araucárias, da própria neblina na estrada, amo as hortênsias, eu amo chegar em Gramado, pastor, e agora eu não vou chegar em Gramado, eu vou trabalhar em Gramado, eu vou ter minha loja em Gramado. Você sabe o que é isso? Eu fui lá, vamos juntos, vamos fazer uma oração, oramos, nossa, eu mesmo já disse: ai, coisa boa, já tem um quartinho aqui também para mim, glória a Deus, abençoa, toca no coração do teu filho, Fiquei tão feliz, gente. Eles num ânimo, toda sexta-feira, quinta, os funcionários ficavam durante a semana, mas na sexta-feira: pastor, olha, acho que eu vou conseguir chegar para o culto domingo à noite, não sei se eu vou, mas eu estou subindo, vou cuidar da loja no sábado, que é o maior movimento. Beleza. Passou um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses. E aí? Como é que está Gramado? Pastor do céu, pensa que eu não aguento mais viajar para Gramado. Aquela estrada nunca está ensolarada, sempre tem neblina naquela droga daquela estrada. Sempre está tudo trancado. Eu subo quando é domingo, na hora de descer para o culto, não consigo descer, pastor, um trânsito louco. Aquela cidade é um inferno de gente o dia inteiro, turista do mundo todo, pichinchando, enchendo a paciência da gente para comprar uma pecinha de R$5, uma coisinha. Eles ficam pechinchando. Ô, gente nojenta! Que isso, cara? Está acontecendo? E as cachoeiras, e as araucárias, porque é assim, a familiaridade fez com que todo o resto, onde estavam as cachoeiras? Estavam ali. Onde estavam as hortênsias, onde estava toda a beleza de Gramado, sempre esteve ali, continuou ali, mas infelizmente para ele virou só paisagem, só mesmo uma paisagem entre a casa dele em Cachoeirinha e a loja dele, só isso, um meio de chegar na loja dele, e foi perdendo sentido, valor, a ponto de inclusive aborrecer, a beleza chegou a aborrecer, atraía tanta gente que ele ficou aborrecido. Será que eu não luto com isso a respeito das minhas coisas, das que Deus me deu? Do meu ministério, da minha vocação, da minha própria experiência com Deus, dos dons que Deus me deu? Será que isso não tem se transformado em algo tão habitual? Às vezes eu vejo na igreja: vamos orar, irmãos. Vamos orar. É como se tu dissesse: vamos jogar carta. Uns se aprontam e outros ficam fazendo de tudo na hora da oração. E a gente diz: amados, o Senhor está aqui. E uns dizem: normal, né? É normal.
Grande novidade que o Senhor está dizendo, que Deus está aqui. É quando as coisas vão virando tão familiares para a gente, e não teria problema se não fosse perdendo o valor, a comunhão dos irmãos também. Agora, na pandemia, nós podemos sentir. Na reunião passada, lá na igreja, eu provoquei, nós temos sempre 5 minutos que a gente provoca abraços na igreja. O convidado, aquele que veio pela primeira vez, ele chega a dizer assim para a gente, depois que ele se converte, aceita Jesus, ele diz assim, eu quando cheguei aqui, eu jurei que vocês treinam essas coisas. Que vocês têm um treinamento para iludir os clientes novos que chegam na igreja. Porque quando eu cheguei aqui, eu tomei um impacto, porque as pessoas simplesmente levantavam e vinham me abraçar, dizer que me amavam e me abraçar, mas elas me abraçavam mesmo, como se me conhecessem, sem nenhum problema, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha. Eu disse para a igreja, vocês notaram que na pandemia a gente teve que cortar esse momento do abraço, e isso está fazendo tanta falta para nós, mas quando tinha, alguns me perguntavam assim, escuta, pastor, é obrigado a abraçar ou é uma lei isso? E aí, no culto que eu preguei, no culto passado, eu disse, agora, mesmo na pandemia, mas todo mundo assim, de máscarazinha, eu quero que tu levante e tu dê um abraço, assim, num círculo que está na tua volta, mas bem apertado, e diga, irmão, eu te amo, estava com saudade de ti. Gente, foi um Pentecoste na igreja. Foi uma alegria, o povo não queria mais parar de se abraçar. Mas quando a gente tem em abundância as coisas, a tendência é nós não valorizarmos. A própria comunhão dos irmãos, a própria cobertura dos nossos pastores, a vida, a cobertura, o ministério deles, o sofrimento deles, o amor deles, o zelo deles, a ceia do Senhor, que é uma coisa que acontece na minha igreja todo mês, não sei se para vocês quando que é, tem igreja que é todo domingo. A própria ceia do Senhor, o que tem hoje? É ceia. Hoje não sei se eu vou na ceia. Não sei se eu vou tomar ceia hoje. O que é a ceia? Eu sempre tomei na minha vida. Disse um irmão para mim, que eu perguntei, escuta, tu vai no culto hoje? Rapaz, faz 40 anos que eu vou no culto. A igreja está me devendo culto, de tanto que eu já fui. Eu tenho para receber. As primícias da nossa vida, o dízimo e as ofertas, e tudo que para nós era sagrado, era precioso, que nós entregávamos assim, com alegria, que nós ensinávamos para os nossos filhos, e víamos eles vir com um envelopinho do primeiro salário, do primeiro emprego, e a gente dizia, uau, que maravilha, filho, tu vai fazer isso? Vou, pai, aprendi contigo. Essas coisas vão se perdendo, tem a tendência de ir se perdendo, mas juntamente com isso se perde muita coisa. O nosso brilho, o nosso contentamento, a nossa satisfação vai indo embora também se nós não aprendemos a ressignificar, não a ressignificar, mas voltar a dar valor ao significado que as coisas têm, a beleza, a importância daquilo que é de fato essencial. Nós somos feitos, amados, nós somos feitos para vivermos encantados. Você sabia disso? Nós somos feitos para vivermos empolgados. Nós fomos feitos, encantar é arrebatar, atrair, cativar, enamorar, extasiar, fascinar, magnetizar, maravilhar. Você foi feito para viver maravilhado, sabia? Maravilhe-se com essa pessoa que está do teu lado, dá uma olhadinha, diz, uau, maravilha! Maravilhados, não é à toa que ao fazer com as suas próprias mãos Adão e Eva, o que Deus prepara para colocá-los, onde o Senhor prepara, que lugar Ele prepara. Você já parou para pensar onde foi que o Senhor colocou Adão e Eva? Tinha tantos lugares distantes, mas Ele preparou um uau, Ele preparou um mega espaço, um mega lugar, um mega jardim. Ele fez o melhor, mas o melhor que podia ser feito, Ele fez e plantou o homem. Eu tenho certeza que quando Adão toma vida, recebe o fôlego de vida e toma consciência, se torna alma vivente, ele olha para aquilo, e qual é a primeira resposta das próprias emoções dele? Extasiamento, maravilhamento, encantamento. Sem dúvida que ele olha para aquilo e diz, uau, o que significa isso? E olha para ele mesmo.
Não é o meu caso hoje, quando me olho, mas ele olha para ele mesmo e diz: mas que barbaridade, que espanto de homem. E quando o Senhor faz ele cair no sono e faz a Eva para ele, Jesus, quando ele acorda, a primeira poesia do mundo foi feita por Adão e cantada por ele, dizendo: esta agora sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, criativamente chamá-la-ei de varoa, porquanto do varão foi tomada. Foi a primeira poesia, fruto do quê? De encantamento, daquela belezura toda que o Senhor fez, preparou para ele. E diz a palavra do Senhor que o Senhor trouxe. O Senhor pegou pela mãozinha e me Eva, aqui que eu vou te apresentar um cara. Tenho certeza que um ao outro se encantaram, porque nós somos feitos para o encantamento. Por que você se encanta com artes? Por que você olha um quadro bem pintado e tem uma coisa, uma sensação que você tem de dizer: meu Deus, como essa pessoa fez isso? Que coisa fantástica, maravilhosa. Você olha para um gênio dos esportes, para alguém que ele é genial nos esportes, que está batendo recordes, que está cada vez mais se superando. Você olha para aquilo e você diz: uau! Você passa a seguir aquela pessoa, você passa a dizer: meu Deus, como alguém pode ser tão genial assim? Que fantástico! Porque as artes te encantam. Por quê? Porque os esportes te encantam. Porque a música te encanta. Para que existe a música? Tudo em você muda quando você ouve uma música que você gosta, bem tocada, harmoniosa, uma orquestra sinfônica tocando, o teu interior se move. Você precisa se perguntar por quê? Porque Deus nos fez por um encantamento. Ele fez essas coisas todas para nos encantar, para que nós suspirássemos e olhássemos para cima e disséssemos: tu é grande mesmo, Senhor, que coisa maravilhosa. Tirando suspiros de nós. Por isso a natureza é tão gigante, é tão grande, é tão poderosa. É tão poderosa. E por isso que imediatamente após você olhar a natureza agindo, você glorifica a Deus, sim ou não? Disse o salmista: quando eu olho, Senhor, as obras das tuas mãos, quando eu contemplo o céu, obra das tuas mãos, vejo as estrelas que tu puseste lá, e o teu firmamento, logo eu me pergunto: quem é o homem para que dele te lembres? Porque, por isso nós fomos feitos por encantamento, porque o encantamento gera adoração. Gera adoração, ele marca a nossa história, marca, mas quando nós fomos picados, infelizmente, pela serpente, quando nós somos picados pelo veneno da serpente no Éden, quando ele nos deu de beber o mesmo cálice que ele mesmo bebeu, que é o cálice do encantamento por si mesmo, do auto-encantamento, do amor próprio, o cálice de si mesmo ele toma, enquanto ele olhava para o trono do Senhor. Ele seguramente fazia como os outros querubins faziam, cantando o tempo todo, e ele cantava e adorava: santo é o Senhor, lindo é o Senhor, belo é o Senhor. Ele dirigia a música no céu e adorava o Senhor, enquanto os olhos estavam no Senhor, enquanto ele estava encantado com o seu Deus. Mas quando ele passa a olhar para toda a beleza, todo o luxo, tudo que existia em torno dele, já que ele foi feito também grande pelo Senhor, ele se encanta com ele mesmo. E encantado com ele mesmo, nada nunca mais será suficiente para ele. Nada nunca mais trará contentamento. E é essa dose, esse cálice que ele nos deu para beber. E quando nós bebemos desse cálice, nós nos tornamos homens e mulheres que temos dificuldade de nos manter saciados, de nos manter contentes. Como disse o apóstolo Paulo, em tudo estejam satisfeitos, estejam contentes, estejam felizes e alegres por todas as coisas.
E é por isso que nós vivemos nesse looping de ilusão e insatisfação, ilusão e insatisfação, onde nada mais é suficiente, onde aquilo que era para ser essencial, nós vamos deixando de lado. Nós vamos deixando de lado. Em relação ao Senhor, a denúncia dele, através do profeta Jeremias, foi essa: o meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro, deixou de olhar para mim, deixou de me olhar como principal fonte de encantamento, de contemplação. Logo eu que sou a fonte das águas. Deixaram de olhar para mim, eles me abandonaram, a fonte das águas vivas, mas cavaram para si cisternas rotas que não retêm nunca água. Nunca é suficiente para eles. O meu povo cometeu 2 crimes. Meu Deus, como eu fico dizendo: Senhor, não permita que a tua igreja desta geração cometa esse crime, mas que a tua igreja nesta geração seja satisfeita no teu rosto, no teu olhar, na tua presença, que ela cante como esta poesia do Salmo: Senhor, uma coisa só eu peço ao Senhor, e sempre a buscarei. Diga comigo: e sempre a buscarei. De novo: e sempre a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura e aprender da sua lei, para contemplar a sua formosura. É assim que o Senhor nos arrebata o coração, é assim que Ele marca as nossas vidas. Sabia que foi assim que foi marcada a sua trajetória até aqui? A trajetória de todos os seus relacionamentos, inclusive com o Senhor. A sua trajetória e a minha foram marcadas por momentos onde o Senhor nos arrebata os sentidos. Você lembra disso ou não? Da sua conversão? Você lembra? Você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Você lembra disso? Quando você fica com o rosto brilhando, foi assim, sem dúvida. Foi assim com Moisés, quando estava na sarça, naqueles 40 dias. Foi assim com ele estava encantado. Foi assim com Isaías, quando olhou para o trono do Senhor e conseguiu ter essa visão preciosa do trono de Deus. Simplesmente o coração, é dali que surgiu o grito: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pedro, quando estava no monte da transfiguração e conseguiu ver de fato a glória do Senhor, ele chega a dizer: que bom é esse lugar. Vamos ficar aqui, façamos 3 tendas e vamos permanecer nesse lugar, porque este lugar é maravilhoso, o lugar da glória do Senhor. Foi assim com Maria, aos pés de Jesus, quando o Senhor Jesus teve que dizer para Marta: Marta, 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 tu estás atarefada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte: ficar me olhando, ficar sentada aos meus pés, me olhando, me contemplando. É aquilo que os discípulos de Emaús experimentaram quando disseram um para o outro: por acaso não ardia o nosso coração? Quando ele nos falava das Escrituras, não ardia o nosso coração? Essas experiências, como Paulo no caminho de Damasco, como o apóstolo João na ilha de Pátimos, e como Paulo dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria, profundidade, quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Esse encantamento com a presença de Deus, com a palavra do Senhor, com a revelação do Senhor, a ponto de você dizer: é um abismo, é um buraco sem fim, eu quero mergulhar, eu quero me lavar todo, eu quero permanecer nesse lugar, eu quero viver nesse lugar. Quero viver na tua presença, Senhor. Eu quero viver encantado por ti. E é esse encantamento que irá determinar o poder do nosso testemunho. Guarde isso. É esse encantamento que vai determinar o poder do nosso testemunho e da nossa liderança. O brilho do seu rosto, o brilho dos teus olhos quando você cita o nome Jesus, vai determinar o poder do teu testemunho. Quando você fala de alguma coisa que você conheceu, mas você fala assim: ó, é legal.
Todo mundo está vendo que não é legal. Mas ao mesmo tempo, quando você vai a um lugar de férias, conhece um lugar novo, e você se apaixona por aquele lugar, me diga se todo mundo que você está lá naquele lugar, mas todo mundo que você ama está na tua mente, não está? Você está dizendo assim, ó, se o fulano estivesse aqui. Se o Beltrano conhecesse esse lugar. E quando você chega dizendo para os seus amigos, você precisa ir lá. Você precisa conhecer aquele lugar. É assim também o nosso testemunho sobre Jesus. Quem esteve na presença, quem vive na sua presença, encantado com a sua glória, vive por aí dizendo, você precisa conhecer Jesus. Se você conhecer a Jesus, você nunca mais vai deixar de estar com Ele. O brilho dos teus olhos, o encantamento dos teus olhos dá poder ao seu testemunho. É assim, Pedro e João viram tantas coisas, experimentaram tanto, e um dia depois da cura do paralítico, os líderes religiosos, enciumadíssimos, vendo que aquilo de fato tinha acontecido, não tinham o que fazer com eles, até que pediram para fechar um acordo, e disseram, Pedro e João, logo depois do Pentecostes, imagina? Logo depois do Pentecostes, louco para estrear o dom deles, louquinhos para estrear o ministério, e os caras queriam fechar um acordo com eles, vocês vão livres, a gente não bate mais em vocês, não prende mais vocês, mas vocês param de falar deste Jesus, tá? Fechou? Ao que eles responderam, é que nós não podemos, não é que nós não queiramos, não é isso, não é que nós não queiramos, nós estamos embriagados com isso, nós não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido, nós não podemos deixar, eles tinham visto muita coisa para não falar, irmãos, e aí que está o poder do testemunho da gente. Enquanto nós continuamos encantados com a face, com as maravilhas, com tudo que o Senhor já fez por nós, pelo amor de Deus, me diga que você continua maravilhado com o que Jesus tem feito na sua vida. Se é verdade isso, diga glória a Deus! Glória a Deus! Deus tem feito maravilhas na tua vida. Glória a Deus! Será que você tem visto a glória, a graça, a beleza do Senhor, a ponto de não conseguir esconder? A ponto de entrar nos estabelecimentos, nos lugares, na vida, nas reuniões, nas casas, na sala, no seu trabalho, a ponto de entrar e alguém dizer, o que há contigo? De onde você veio? Tem alguma coisa diferente em ti. Eu sinto nos teus olhos. Fala comigo, a ponto de teu vizinho dizer, pelo amor de Deus, por que tu não me leva para a tua igreja? Por tudo que há de mais sagrado, me leva para a tua igreja. O que tu tem contra mim que tu nunca me convida? Tu é do mal? Por que tu passa por mim todos os dias com a tua biblinha, vocês arrumadinhos, essa família linda, maravilhosa, sempre com um sorriso no rosto, sempre felizes, indo para a casa do Senhor, e vocês nunca me convidam? Me convida! Senão eu vou chegar do nada lá e vou contar para o pastor. Teu testemunho ganha poder e você não consegue nem esconder. Quando você está maravilhado, você não consegue esconder. Não consegue esconder. Como nós vamos discipular essa geração sem o nosso rosto estar brilhando? Como nós vamos liderar essa geração? Como você vai liderar seus filhos se o seu rosto não brilha por Jesus? Como você vai ministrar a vida da sua esposa se seu rosto não brilha por Jesus? Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos ganhar pessoas para Jesus se o nosso rosto não brilha da glória do Senhor? Vocês sabem que é possível que o apóstolo Paulo denunciou Moisés em Coríntios. Ele disse que Moisés virou só em performance num certo momento. Porque a glória que ele ganhou no monte era uma glória temporária. E eu acho que ele acreditou que era uma glória para sempre. A glória do Velho Testamento, o Paulo diz que desvanecia.
acabava logo. E quando ele desce do monte, ele desce com a glória de Deus tão forte no rosto dele. A glória de Deus era tão forte que quando ele saía da tenda, ali o rosto podia brilhar à vontade na presença do Senhor, mas quando ele saía e se dirigia para o povo, ele tinha que botar um véu para falar com o povo, e o povo o ouvia e o seguia. Tal era a presença de Deus na vida dele, mas ele tinha que cobrir o rosto. O apóstolo Paulo denuncia e diz: não sejamos como Paulo, que num certo momento a glória do seu rosto desvanecia, porque era o projeto de Deus que desvanecesse naquela época mesmo, vinha e ia. Mas ele, para que o povo não visse que não tinha mais nada, ele botava um véuzinho igual. E chegava lá na frente do povo: ô igreja, a mesma vozinha, com o mesmo estilo, mas não tinha mais nada, na verdade, porque era uma glória que passava. E Paulo diz: nós com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, e segundo a imagem dele mesmo, nós vamos sendo transformados de glória em glória, na qual veio o Senhor, que é o Espírito Santo sobre nós. Nós com o rosto desvendado, contemplamos ao Senhor e refletimos a sua glória. Esse é o poder do nosso testemunho, é a glória de Deus resplandecendo na nossa vida, é o Espírito do Senhor resplandecendo na nossa vida. Vocês lembram daquela canção que é fruto de um salmo, Salmo 34? Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Olharam para ele. Como é que vocês vão conhecer? Isso é para a minha idade, a idade do Evander, para os senhores anciões já. Acho que é do Ademar de Campos. Seus rostos não. Olharam para ele, diz o Salmo, e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Encantamento da glória do Senhor. Quero hoje, a minha oração hoje é que nós disponhamos o nosso coração para fazer uma sondagem no nosso interior, amados, e nos perguntarmos: será que eu tenho dado o valor, a importância, o amor, a entrega que o Senhor merece na minha vida, que as pessoas que Ele colocou na minha vida, começando por aí? Quem está com a sua esposa aqui, levanta a mão. Quem está ao ladinho dela? Você já parou para pensar como a gente perde tempo de não ficar com ela? Parou para pensar? Sabe qual é a promessa do casamento? Qual que é a promessa do casamento, seja ela verbalizada, escrita ou não? A promessa, quando você diz: você quer casar comigo? Na verdade é: você quer viver romance comigo? Nunca é: você quer ter filhos comigo? Não é isso. Você quer comprar uma casa comigo? Não, nunca. Sempre a promessa por trás de um pedido de casamento é: você quer ficar juntinho comigo fazendo romance? É isso. Aí vai passando o tempo, e a gente tem a tendência de não conseguir se manter apaixonado. Já é a condenar a crítica do Senhor a uma das igrejas as 7 igrejas da Ásia, dizendo: olha, o que eu tenho contra ti, na verdade, fiel tu é. Tu, por amor ao meu nome, tu fez muita coisa, tu é fiel, mas tu perdeu o encantamento, tu perdeu o brilho nos olhos. Se o Senhor, que é o Senhor, amados, exige que o nosso relacionamento seja com brilho nos olhos. Mas eu conheço casais, homens que dizem: como assim, não amo? Acabei de comprar uma máquina de lavar nova para essa mulher, o que tanto reclama? Não sei que tanto reclama, eu dou tudo, dou máquina de lavar para ela, me pediu micro-ondas, dei micro-ondas, máquina de lavar louça, tudo eu dou para essa mulher. E o outro diz: escuta, amor, eu sinto uma falta, tu nunca dizes que me ama mais. Daí ele disse: olha, tio, eu sou um homem de palavra, eu faço 45 anos que eu te disse que te amava, se mudar alguma coisa, te aviso. Está dito, está dito. Sou um homem de palavra. O Senhor condenou isso e disse: vocês são fiéis, beleza, mas não é só fiéis que eu quero apaixonados por mim, eu quero encantados. Volta para o primeiro amor. Volto como? E ele diz: pratica as primeiras obras.
Elas, praticando as primeiras obras, você acaba atraindo de novo a paixão, o amor, o encantamento, se você volta a fazer o que fazia lá no início da tua conversão. Buscar a Deus com coração de criança, de menino, se entregar, acreditar, as coisas começam a voltar. Você sabe, eu entendo que o pai tem que dar as melhores experiências e cuidar dos seus filhos, tanto meninos quanto meninas. É papel do pai antes de tudo. E eu amo pescar e amo caçar. Claro que só caço javali, que é o único animal permitido no Brasil, que está virando uma praga. Eu não só caço ele, como eu como todinho também. Maravilha. Adoro floresta, adoro aventura, adoro acampamento, amo a natureza, amo de paixão. E nós juntos, numa sociedade, uns 10 homens que amam pesca, construímos um barraco, mas pensa num barraco, no lugar mais distante, mais isolado do Rio Grande do Sul, chamado Solidão. Solidão. E então nós, os homens, vamos sempre para lá. Qual o problema do barraco da Solidão? Não tem estrada, você tem que sair da estrada, entrar na beira do mar e ir pela beira do mar 3 quilômetros, enfrentando se a maré está alta, baixa, e aí você entra num riacho, por dentro do riacho mesmo, por dentro, só com 4x4, e logo você chega num lugar onde tem 10 casinhas de pescador, uma é nossa. Então, geralmente, só vai homem, por quê? Não tinha banheiro. Aliás, tinha, mas o mesmo banheiro de Adão e Eva, sim. Tinha. E não tinha luz elétrica também, e não tem até hoje. E também não tinha água potável. Então era só para nós mesmo. Daí a gente fez um poço pequenininho, a gente leva água para beber, a gente comprou um gerador bacana, compramos uma bateria de caminhão forte, colocamos toda a instalação elétrica 12 volts, ligamos aquela bateria e temos luz ali. E não tinha banheiro, mas nós também fizemos um banheiro ali. E aí eu fiz a grande pergunta: filhas, amor, tu não iria comigo para a Solidão? E ela olhou para uma amiga dela e disse: ai, amor, eu tenho medo. Aí eu disse: não, é o único lugar que não precisa ter medo. Lá não tem bandido, aliás, não tem ninguém. Não tem nem gente boa, nem bandido, não tem ninguém. Aí ela: não, então eu vou. E aí minhas filhas também: ai, pai, para Solidão, tem Wi-Fi? Não tem Wi-Fi. Não tem nenhum sinal de nenhuma operadora. Então elas aceitaram ir para lá. E convidaram vários casais, nós convidamos com um monte de amigos delas também. Gente, foi uma aventura tão genial, mas tão fantástica, que todos os anos agora nós repetimos. No intervalo entre o dia 25 de Natal até o dia 1º, a gente tira 4 dias lá nesse lugar, porque simplesmente virou o nosso paraíso preferido. Não tem ninguém, nenhum barulho, nenhuma luz, a não ser a do sol ou das estrelas. E as minhas filhas, acostumadas na cidade, tiveram uma experiência bacana. Numa das noites, elas experimentaram olhar para o céu. E quando elas olharam para o céu, Evander e Ângela, sem nenhuma outra luz para concorrer com a luz do céu e das estrelas, as minhas 2 filhas começaram a chorar. Mas choravam, dizendo: pai, como isso é lindo, como é maravilhoso, eu não sabia que o céu era assim. Aliás, eu só via isso em filmes. Eu achava que só dava para ver esse céu do espaço. Mas tem umas rajadas diferentes, pai, tem constelações. Logo que ela estava falando isso, caiu uma estrela cadente, que é muito comum de você observar se você estiver assim, sem nenhuma luz para competir. E elas disseram: nós podemos deitar aqui na grama, pai? Tu deita com a gente? Eu disse: sim, filhas, eu deito com vocês. Nós deitamos na grama, embora tivesse sereno, mas elas ficaram olhando assim, abismadas para aquele céu precioso, encantadas com aquilo, e aquele lugar virou o lugar onde elas mais gostam de ir. E naquela noite eu disse: filhas, se o céu é assim, isso que vocês não viram nada ainda,
vocês não usaram um telescópio, vocês não foram ver a aurora boreal assim, direto, a olho nu, vocês não têm nem ideia do que existe nesse universo. Imaginem, filhas, ficar olhando para o autor disso tudo e contemplando o rosto e a beleza e a presença e a formosura daquele que fez todas essas coisas, filhas. Imaginem. Hoje o meu desafio para a igreja, para todos vocês, é esse. Nós precisamos ser uma geração que brinca, que se diverte, que usa tecnologia, que usa os privilégios que esse tempo nos deu para irmos a todos os lugares do mundo, fazemos todas as aventuras e temos todo o conforto do mundo, que você tenha um iPhone 11, 12, 15, que você tenha uma tela linda na sua casa de 60, de 70 polegadas, de 100 polegadas, Deus te abençoe por isso, mas que o nosso maior contentamento seja permanecer na presença, na casa do Senhor, contemplando a sua formosura. Esse seja o nosso pedido, e isso busquemos todos os dias, em nome do Senhor Jesus. O mundo verá a glória do Senhor na sua igreja, e virá dizendo, como diziam em Atos, o que nós podemos fazer para fazer parte desse movimento. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, e vamos orar. E o apelo que quero fazer nesta noite é um apelo muito simples, muito simples. Se o teu conforto que Deus te deu tem sido mais encantador do que a presença do Senhor, e às vezes a gente se pergunta, por que é tão difícil, pastor, fazer o meu devocional? É simples. O teu celular tem mais tempo, tua televisão tem mais tempo de ti do que o teu devocional, e é simples, porque o encantamento pela presença do Senhor foi sumindo das nossas vidas. Então hoje, se você quer dizer ao Senhor, Senhor, eu quero voltar a me apaixonar. Eu quero voltar a me apaixonar. Quando eu for me preparar para o culto, eu não quero mais ficar brigando com a minha esposa, nem cansado, nem nada disso. Mas eu quero dizer, eu me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Eu me alegrei. Você quer que os teus filhos sirvam ao Senhor? Você quer ou não? Quem quer que seus filhos sirvam ao Senhor? Eles precisam ver o brilho do Senhor no teu rosto, o amor pelo Senhor no teu rosto. Eles precisam ver. Eu quero fazer um apelo antes mesmo de nós cantarmos. Se Deus falou contigo essa noite, lá nos mezaninos, e durante a pregação você foi sentindo, puxa, por que eu não amo tanto assim a presença do Senhor mais? Por que eu não ando mais com Ele? Por que eu não tiro mais tempo com Ele? Por que eu não testemunho mais com tanto vigor sobre Ele? Então eu quero que você venha aqui e diga, Senhor, eu quero voltar. Você se lembra daquela canção? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Agora é com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se Deus falou com você, já vem se dirigindo para cá. Nós vamos orar juntos. A glória do Senhor está nesse lugar. O Senhor é quem está falando, te atraindo para Ele, dizendo, vem, vem filho, vem para perto de mim, filho. Vem mais perto de mim, filho. Eu quero contagiar você. Eu quero distribuir um pouco da minha glória contigo. Eu quero que você, quando saia da minha presença, as pessoas digam como disseram para os discípulos assim, vocês são deles porque é notório que vocês andaram com Ele. É notório que vocês andaram com Ele. Queriam prender os discípulos, dizendo, é notório que vocês estiveram com Ele. Oh Deus, sim, sim Senhor, reparte o teu rosto conosco.
reparte a tua glória conosco. Senhor, que o maior prazer da nossa vida e dessa geração seja estar olhando para Ti, contemplando a Tua beleza, contemplando a Tua formosura, Senhor. Felizes, como disse o salmista, restaura em mim a alegria da salvação, restaura em mim a alegria pelas Tuas coisas, Senhor, restaura em mim a alegria pelos Teus dons, restaura em mim a alegria, Senhor, pelos irmãos, pela igreja, pelo ministério. Sim, restaura em mim, Senhor, esse amor por Ti e pelas Tuas coisas. Peça isso ao Senhor, ore ao Senhor, diga sim, Deus, eu quero. Mantenha a chama, mantenha o vigor aceso no meu coração. Oh Senhor, te revela mais uma vez. Oh Senhor, queremos ver a Tua face. Como o cântico disse, nós queremos subir a montanha, nós queremos ficar lá, nós queremos ficar lá, Senhor. Oh, Xarabassuri, Candalabassuri, Andarabalaia. Nos sintamos atraídos por essa presença preciosa, essa voz que nos chama ao nosso quarto, essa voz que nos chama pela manhã, dizendo: me dá tempo, olha para mim, me escuta. Essa voz preciosa que me pede mais tempo, mais atenção. Sim, Senhor, pede o meu silêncio, a minha contemplação, a minha devoção. Oh, essa voz preciosa do Teu Espírito, nós responderemos essa noite, Senhor. Eu oro, portanto, por cada irmão que veio à frente, e aqueles que ainda não vieram também, mas não importa, aqueles que estão nos assistindo da sua casa, Senhor. Deus, com tantos entretenimentos, com tantos ladrões da nossa atenção, com tantas oportunidades, Senhor. Sim, com tantas oportunidades que Tu mesmo nos deu, com tantos presentes e prosperidade que Tu mesmo nos deu, Senhor. Às vezes nós nos distraímos, Senhor, e vamos de encanto em encanto, de ilusão em ilusão, às vezes, Senhor, como cavando poços que não retêm água. Senhor, nesta noite nos ensina a voltar e beber de Ti, que nos sacia sempre, que nos preenche sempre, Senhor, que nos contenta sempre, Senhor. Voltemos a viver o encantamento da Tua presença, que os nossos amados no nosso entorno e por onde passemos possam dizer: ali vai alguém que andou com Jesus, que anda com Jesus, ali vai alguém que reparte, o Senhor repartiu com Ele a sua glória. Oh, aleluia.